sobrevivendo a tempos difíceis. Eu coloquei um subtema para minha mensagem que é assim: como enfrentar os momentos difíceis. Eu tentei ser um pouco prática para a gente poder ter algumas atitudes que a gente possa aplicar na nossa vida para tornar esses momentos menos difíceis, né? Ou também para glorificar o nome do Senhor mesmo em tempos difíceis. E assim, quando eu penso em tempos difíceis, quando a irmã Vanessa me convidou e me deu o tema, quando ela falou tempos difíceis, eu lembrei assim, na hora a história de Esther, da rainha Esther, né? É uma história que eu gosto muito de estudar e momentos difíceis eu lembro dela. Aí você pode estar até se perguntando, poxa Marcela, mas vida de rainha, como é que pode ser difícil, né? A vida de uma rainha. Tem ali servos, tem toda a riqueza, tem tudo que uma pessoa possa sonhar, né? Tem tudo ali à sua disposição. Mas quando a gente estuda de verdade a história de Esther, a gente percebe que a vida dela foi muito sofrida, que a vida dela não foi tão simples assim. Foi uma vida cheia de tristezas, de separações, de dramas, de dilemas e também teve sua vida em risco, né? Posta em risco. Como é também um momento semelhante que a gente vive hoje, né? Com essa pandemia, a gente está à mercê aí. Então, a história de Esther me lembra esses momentos difíceis. E eu vou falar um pouquinho sobre a história de Esther, pontuei algumas situações na vida dela que tornaram esses momentos difíceis, né? Então, primeiro, a rainha Esther, que antes de ser rainha, era chamada de Hadassa, né? Vivia com seu tio Mordecai. Ela vivia em uma terra estranha. Então, ela era judia e vivia na Pérsia. O momento ali histórico do desenrolar da história é o período pós-exílio. Então, Jerusalém havia sido tomada pelos babilônicos anos antes, né? Os judeus, muitos, foram exilados até a Babilônia e ali eles moraram lá, né? Alguns feitos escravos e tal. E Esther, ela nasce numa época em que a Babilônia já havia caído. O Império Persa havia dominado a Babilônia. Então, os babilônicos não eram mais quem dominava aquele território, e sim os persas. E por algum motivo, Deus fez com que os reis persas eles fossem mais humanitários em relação aos judeus. Então, a gente vai ter o rei Ciro, que ele permitiu, depois do cativeiro babilônico, ele permitiu que os judeus voltassem para sua terra. E depois tivemos o rei Artaxerxes, que provavelmente era neto ou filho do rei Assuero, que é o que se casa com Esther. Ele também permitiu que Neemias reconstruísse as muralhas de Jerusalém que haviam sido destruídas pelos babilônicos, pelos assírios. Então, a gente vê que os reis persas, apesar de não servirem ao Senhor, eles viam os judeus com uma certa estima. E Deus tocou o coração desses reis para serem benevolentes ao povo judeu. Então, eles viviam, Esther, no caso Hadassa e o seu tio Mordecai, vivia na Pérsia. E era uma terra estranha, não era o seu lar, que era Jerusalém, a terra prometida dos judeus, a terra em que eles receberam a promessa e que ansiaram por tanto tempo. Então, a primeira dificuldade já é morar num local que não é o seu, e isso é muito difícil. Segundo ponto negativo da vida de Esther é que ela era órfã, então ela perdeu o pai e a mãe. Não sabemos exato se foi no exílio ou foi no cativeiro babilônico, mas o fato é que ela era órfã. Então, crescer sem a figura paterna e a figura materna já é difícil para qualquer pessoa, né? Embora ela tivesse ali o seu tio Mordecai, que a criou e a educou muito bem nos preceitos do Senhor. Segundo ponto negativo da história de Esther é que a sua cultura e os seus hábitos foram totalmente sufocados. Então, quando ela se torna rainha,
Mordecai, ele dá um conselho para ela e diz: olha, não diga para ninguém que você é judia, porque apesar da benevolência dos reis, eles não eram servos do Senhor, e ainda existia um sentimento antissemita muito grande entre o povo persa. Então ela não podia dizer que era judia, senão ela poderia ser maltratada, perseguida, enfim. Ainda havia muitas pessoas que não gostavam dos judeus. E a prova disso é outro personagem da história, que é Amã. Amã, ele foi o arquiteto do plano de exterminar os judeus da face da terra. Então, quem já leu a história de Esté sabe que Amã, ele foi até o rei, ele tinha ódio dos judeus e tinha mais ódio ainda do tio de Esté, Mordecai, porque Amã era um homem muito poderoso. Ele era o segundo depois do rei Assuero. Então, quando ele, além de poderoso, ele era muito vaidoso. Então, ele exigia que as pessoas se prostrassem quando ele passasse, reverenciasse ele. E Mordecai evitava fazer isso, não fazia, não se prostrava. E quando Amã via Mordecai ali que não se prostrava diante dele, não se humilhava diante dele, Amã era tomado de furor, de ódio, de ira. Então, ele tinha ódio dos judeus e tinha ódio de Mordecai também. E tem também a questão dos descendentes, né? Amã, a descendência de Amã, os antepassados, quer dizer, eles tiveram uma briga ali com os judeus. Lá no tempo de Saul, em que o profeta Samuel mata o rei Agag. Saul, Deus dá ordem para ele matar o rei Agag, né? Matar toda a população ali, e os animais e tudo. E Saul desobedece ao Senhor, mata a população, toma a cidade, mas deixa vivo o rei e também os animais. E Samuel, quando confronta Saul, ele diz: por que você não obedeceu a ordem de Deus? E Saul deu aquela desculpa, né? Diz: não, os animais eram gordos, a gente ia fazer holocausto ao Senhor. E Samuel diz, Deus disse para ele, né? Deus não se agrada de sacrifícios, Deus se agrada de um coração contrito, de obediência. Um coração obediente era o que Deus queria. Então Samuel ali na mesma hora pega a espada de Saul e mata o rei Agag. E a descendência do rei Agag é justamente Amã, porque na história de Esté ele fala Amã o Agagita, ou seja, ele provavelmente veio da família do rei Agag. Então já tem essa rixa aí de antes, né? Então os judeus não eram bem vistos, apesar de terem tido uma vida um pouco mais fácil do que no cativeiro babilônico, eles ainda eram perseguidos. Então Esté teve que sufocar a sua cultura, a sua fé. Ela não podia dizer para ninguém que era judia. Somente quando ela vai até o rei é que eles ficam sabendo que ela era de fato judia. Outro ponto negativo da vida dela é que ela foi forçada a se entregar ao rei Assuero. Então, ela foi tirada primeiro da pessoa, a única pessoa que ela tinha por segurança, que era o seu tio. Então, quando o rei Assuero proclama que quer se casar novamente e quer que vá nas províncias e tragam as mulheres mais bonitas e tiram a Daça dentro da casa dela, eles tiram ela da única pessoa familiar a ela, que era o seu tio. A pessoa já é órfã, não tem pai, não tem mãe. O seu tio era a única porto seguro que ela tinha, assim. E de repente ela é tirada à força. E ela não é só tirada à força, como ela é levada para o palácio para se deitar com um homem, que não era certeza ela se tornar a rainha, né? Se tornar a esposa dele. Se ela não se tornasse rainha, ela ia ser só mais uma concubina, mais uma mulher naquele harém enorme, cheio de outras mulheres que serviam ao rei de forma sexual, né? Para uma noite e depois elas voltavam de novo para o harém. Então, era como se fosse um objeto. Então, imagine vocês, se coloquem no lugar dela, tirada da sua casa, da sua terra, você é tirada da única pessoa que você confia, que é o seu tio, a pessoa com quem você cresceu, de repente para ter esse tipo de futuro, para se deitar uma noite com um homem, e que homem, né? Então, eu coloquei aqui algumas qualidades do rei Assuero. Que alguns anos atrás, a Record, né, o canal 8, eles fizeram uma minissérie da história da Rainha Esté.
E colocaram um rei muito bonito, né? O rei Assuero lá, muito bonito, muito educado, um rei jovem, forte. Não necessariamente Assuero era daquele jeito. Uma coisa a gente tem certeza, pelo relato bíblico, Assuero era um homem vaidoso, era um homem cruel, era um homem iracundo, era um homem egoísta e intempestivo. Então, só para vocês terem uma ideia de uma das coisas que ele fez, né? Ele deu uma festa muito grande, de vários dias, então muita bebida, muita comida, muita orgia e imoralidade. E já passado muitos dias dessa festa, eles já todos embriagados, ele manda chamar a rainha Vasti, que foi a rainha antes de Esther. E quando ele manda chamar para exibir ela para os homens importantes que tinham ali. E a rainha Vasti, ao saber disso, ela, não, vou ser usada, vou ser exposta dessa maneira? Não, não vou. E essa desobediência causou muita ira no rei. E por isso ele destronou a rainha Vasti, né? Por isso ele foi atrás de outras mulheres para escolher uma nova rainha. Então, não era um homem bom, não era um homem, sabe, que você sonhou em se casar. Era um homem complicado. Outro ponto, por exemplo, na história, é que, por exemplo, Amã pede, quando Amã vai até o rei, ele vai dizer, olha, existe um povo, se referindo aos judeus, né? Existe um povo que não te obedece e esse povo merece morrer. E Amã, ele simplesmente autoriza o massacre de toda uma população. Amã, ele não pede a cabeça de um judeu. Ele não pede, eu quero que mate fulano de tal. Não. Amã pediu o extermínio de todo um povo, de toda uma nação. E o rei simplesmente diz, tá certo, pode botar para frente. E Amã, ele promete, através desse extermínio, ficar com os tesouros do povo judeu. E o povo judeu é um povo assim que onde chega ele prospera. Dificilmente um povo judeu, eles ficam pobres assim. Onde eles chegam eles prosperam. Então provavelmente na Pérsia era semelhante. Então devia ter muitos judeus ricos, poderosos. E Amã diz, olha, a gente vai matar todo mundo e a gente vai ficar com os despojos, né, com os tesouros de cada pessoa, e esse tesouro vai voltar para os cofres do reino. Então Amã, ele pensou, vou me livrar de um povo, na cabeça dele, né? Vou me livrar de um povo que pode me causar problema e ainda vou ter dinheiro em caixa. Então, assim, isso não é caráter de um homem bom, né? Assuero não era um homem bom. Então, você ser obrigada a se entregar para um tipo de homem desse e viver o restante da sua vida com ele é um negócio bem complicado. Então, vocês estão percebendo aí que a vida dela não era tão simples assim, né? Ela foi destinada a ficar reclusa no harém, com difícil acesso ao seu tio, não era fácil a comunicação, ela não podia sair, as mulheres do harém, elas tinham que ficar lá dentro. E por último, ela teve a sua morte decretada, né? Quando o rei Assuero permite que Amã faça o decreto, né? Inclusive ele dá o próprio anel para Amã selar, ele ali decretou o dia da morte dela. E isso é assim, uma das partes mais terríveis. Às vezes eu sempre digo assim, Deus nos deu uma bênção de não sermos oniscientes. A gente não sabe o dia que a gente vai morrer. Então, vamos supor, hoje é o meu dia de partir. Eu vou viver minha vida, eu vou viver aquele dia como se fosse qualquer outro dia. Se eu soubesse que eu vou morrer hoje, meu Deus, eu vou entrar em depressão, em desespero, e eu não vou conseguir parar de pensar em outra coisa a não ser nisso. Então, assim, Deus nos deu uma bênção muito grande que não foi a onisciência. Ele é o único onisciente, o único capaz de suportar tamanha informação de tudo, né? Então, só que eles, no caso, não tiveram essa felicidade. Eles sabiam exatamente o dia em que eles morreriam. O dia em que o povo da Pérsia, né, os mandantes ali de Amã, eles iam sair, iam exterminar o povo judeu. Então, a vida de Esther não foi nada fácil. Não só esse
esse acontecimento da proclamação da morte deles, mas também a vida dela pessoal foi uma vida muito conturbada. Então, momentos difíceis cabe exatamente nessa história, sem dúvida. Então, Esther tinha todos os motivos para ser uma mulher o quê? Amargurada, uma mulher, como Provérbios vai dizer, uma mulher reclamona, uma mulher rixosa. Ela tinha todos os motivos para entrar em depressão, viver com ansiedade. Mas quando você lê a história de Esther, não é isso que você vê na personalidade dela. Pelo contrário, Esther era uma mulher extremamente forte, era uma mulher extremamente sábia, apesar de jovem, provavelmente ela era jovem, ela tinha uma sabedoria muito grande que eu acredito que seja consequência da educação que ela teve por Mordecai. Então, e ela foi um instrumento grandioso usada por Deus para salvar o seu povo. Então você para e pensa, momentos difíceis, eles acontecem para que nós tenhamos a oportunidade, de alguma maneira, agir no reino de Deus. De alguma maneira, fazer parte do plano de Deus. Então, às vezes, a gente é um pouquinho egoísta, a gente só pensa na nossa vida, no nosso conforto, no nosso bem-estar. Só que, irmãos, irmãs, a nossa vida não é essa. A própria Bíblia já nos diz que a nossa pátria não é essa. Então, por que a gente se apega tanto a ela, né? Então, através de Esther, Deus levou o povo da tristeza à alegria. Lá em Esther, capítulo 9, isso é tão profundo, ele fala sobre a festa do Purim. Depois, quando o povo consegue sobreviver, né, ao ataque, o povo não somente não é morto, como eles conseguem ter o direito de se defender. E nessa defesa eles conseguem matar digamos assim, o pessoal lá de Amã que não gostava do povo judeu. Então, lá em Esther capítulo 9, Deus vai dizer assim, foi o dia em que Deus mudou a tristeza em alegria e o luto em dia de festa. Olha só que palavra assim, ao mesmo tempo que conforta, é uma palavra poderosa. Deus é capaz de transformar a tristeza em alegria e o luto em dia de festa. E isso para uma pessoa que está passando por momentos difíceis, eu considero como acalentador, né? Como consolador. Você saber que você tem um Deus que tem essa capacidade, né? Que tem esse poder. Então, podemos tirar como grande lição dessa história que não há tempos difíceis suficientes que Deus não seja capaz de mudá-lo. A história de Esther, olha, se não estivesse na Bíblia, eu diria que é uma história criada, assim, tipo ficção científica, porque é uma história que vai se desenrolando e você vê que é certo a morte dos judeus. É impossível eles se livrarem. E, de repente, pequenos acontecimentos vão aparecer ali que você diz, não, é muita coincidência acontecer isso. Por exemplo, o momento em que o rei tem a insônia, né? Amã já pediu a morte dos judeus, ele já tem o decreto declarado, não tem mais como voltar atrás. E no dia em que Amã vai pedir exatamente a cabeça de Mordecai, Amã constrói uma forca e diz, olha, eu vou pedir a cabeça de Mordecai, desse judeu maldito que não se dobra diante de mim. E ele pensou, eu vou até o rei pedir a cabeça dele. E Amã, cheio de vaidade, né, de orgulho, é claro que ele vai atender o meu pedido. E naquele mesmo dia, o rei tem uma insônia. Ou seja, no dia seguinte que Amã iria falar com o rei tem uma insônia. E nessa insônia, os servos, né, que ficam lendo ali o livro das crônicas, que conta a história do seu próprio reinado, ele conta exatamente a história em que Mordecai salvou a vida do rei, porque havia alguns servos, anos atrás, que estavam tramando a morte do rei. E Mordecai escutou, ficou sabendo, falou para Esther, Esther alertou o rei investigou e realmente era verdade. E aí matou aqueles servos que queriam a morte do rei, né? E exatamente nesse dia da insônia, o rei escuta essa história, a história de Mordecai no dia que salvou sua vida.
E o rei pergunta: o que de honra foi feito para esse homem aí? E os escritores lá, os servos dele, dizem: não foi feito nada. Ou seja, você salva a vida do rei, se coloca no lugar de Mordecai, você salva a vida do rei e o rei não te dá nenhum obrigado. E 5 anos depois, que é mais ou menos o tempo que é passado, 5 anos depois, o rei escuta novamente essa história. E ele deve ter pensado: não, eu tenho que fazer alguma coisa por esse homem. E naquele dia, ele estava com insônia, era de noite. Naquele dia, provavelmente já estava amanhecendo. Amã já sai da sua casa cedinho, arrumado. Não, eu vou pedir a cabeça de Mordecai. E chega no pátio do palácio, o rei diz assim: quem é que está no pátio uma hora dessa? Eu imagino que devia ser cedo, sei lá, 5 da manhã, 5h30, 6 horas. E eles olham e dizem: tá só Amã. Então traz Amã. E quando Amã chega na presença do rei, o rei pergunta: Amã, pensando em Mordecai, Amã, o que eu posso fazer para honrar um homem? E Amã, cheio de vaidade, achando que era com ele, né? Rapaz, agora é minha vez, né? Eu vou me esbaldar aqui no pedido do rei. E Amã vai e diz: olha, rei, pegue o seu cavalo, as suas vestes, saia pela cidade dizendo: isso é o que se faz ao homem que o rei quer honrar. Ele está achando que era com ele, que iam fazer isso com ele. E o rei Assuero, na mesma hora, diz: vai e faça tudo com o judeu Mordecai, porque ele salvou minha vida no passado. Então, isso para Amã foi uma derrota grandiosa. Então, assim, quando você vê esse desenrolar da história, os acontecimentos, tudo por um fio. A mãe ia pedir naquele dia a morte de Mordecai. E se o rei não tivesse tido essa insônia, talvez o rei tivesse deixado Mordecai morrer. Mas não, Deus interviu no último segundinho. Então, assim, quando você vê o desenrolar da história e você vê Deus agindo na história, isso é muito confortante em você saber que Deus pode transformar aquele dia de tristeza em alegria. Humanamente falando, pode até não acontecer, mas para Deus pode acontecer. Transformar aquele dia de luto em dia de festa. E foi isso que aconteceu com o povo judeu. Então, Deus tem um controle sobre os homens. E ele pode reverter qualquer situação, por mais irreversível que ela seja. Acreditem nisso, minhas irmãs. O nosso Deus, ele é um Deus muito poderoso. Então, diante dessa maravilhosa dose de esperança que nós vimos aqui com a história de Esther, de que Deus é poderoso para transformar o dia de tristeza em alegria, quais são as atitudes que nós podemos ter em meio às crises, em meio a momentos difíceis, que é o que a gente tem vivido, né, ultimamente com essa pandemia. Então, eu tenho aqui 3 atitudes, elas são bem práticas, para realmente você aplicar na sua vida, não ficar só, ai, que mensagem legal, não, para você realmente aplicar na sua vida. E vocês vão ver a diferença que vai fazer na vida de vocês. Primeira atitude, irmãs, buscar conhecer a história. Busquem conhecer a história. Não só a história secular, mas histórias bíblicas. Por quê? Porque no momento em que acontecer a crise, acontecer um momento difícil, você vai conseguir lembrar daquela história. Por exemplo, como eu falei, né? A irmã Vanessa falou sobre, fala alguma coisa sobre momentos difíceis. Automaticamente eu já me lembrei da história de Esther. E me lembrei do Deus que eu sirvo, o Deus que transforma o dia de tristeza em alegria. Então conheçam porque no momento da crise vai ser fundamental você conseguir se lembrar. Se você não conhece, você não vai se lembrar, né? A gente só lembra aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já estudou. E não só histórias bíblicas, mas a história, nossa história secular. Né? A história antes de Cristo, no momento de Cristo, depois de Cristo, os impérios, né? A Idade Média. É interessante a gente estudar um pouco. Então, por que é importante? Porque o ser humano, ele por natureza, ele tem medo do desconhecido, ele tem receio. Então, aquilo que ele nunca viu, aquilo que ele nunca viveu, quando acontece na vida dele, por ele nunca ter visto ou nunca ter vivido, ele fica com medo. Um exemplo bem claro é, por exemplo, não sei se as irmãs, alguém aqui tem cachorrinho em casa. Cachorro, animal, pet, né?
E o que acontece no ano novo, né? Quando começa aquele pipocado de fogos. Quem tem cachorro sabe que ele corre para baixo de algum canto para se sentir seguro. Então, aquele barulho, por mais feroz que o seu cachorro seja, é um Rottweiler, é um Pitbull, por mais feroz que ele seja, quando ele escuta aquele barulho forte de fogos, ele considera aquilo algo novo, algo que é maior do que ele, que é assustador para ele. Então ele não enfrenta, ele corre para um lugar seguro, ele vai atrás, para debaixo da cama, debaixo do sofá, ele fica lá igual um gatinho manso, né? Então o ser humano é dessa mesma forma. Então o que acontece? Eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, quando você vai se casar, não bate aquele medo? Você fica pensando, poxa, como é que eu vou me sustentar? Sair da casa dos pais, estava tão bom lá, tinha energia paga, comida feita, roupa lavada, né? Quando você vai se mudar de cidade, começar um emprego novo, sempre dá aquele frio na barriga. Quando você engravida pela primeira vez, né, que é o meu caso. Então são muitos medos que vêm. Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou saber quando ele tiver com cólica, quando ele tiver com fome? Meu Deus, é tanta coisa para comprar. Então, esse medo bate. Por quê? Porque é desconhecido, é o novo. Eu nunca passei por aquilo. A partir do momento que aquelas coisas se tornam familiares a mim, esse medo vai se dissipando. Então, para essas coisas corriqueiras, o que você faz para o medo passar? Você vai, vou mudar de cidade, vou pesquisar sobre a cidade. Estou grávida pela primeira vez, o que eu faço? Eu vou estudar, eu vou perguntar conselhos a pessoas que já tiveram filhos, até o ponto que aquilo que é novo vai se tornando familiar, e esse medo vai se dissipando, né? Porém, esses exemplos que eu dei são exemplos muito simples, né? São corriqueiros, acontecem aí a todo momento, com todas as pessoas. E agora, quando é uma coisa assim grande, que nem o que a gente está passando hoje, que é uma pandemia, pelo menos a minha geração, eu nunca passei por algo semelhante. Talvez, por mais que tenha alguma irmã aqui mais idosa, mais velha, talvez você também nunca tivesse passado por algo global como a gente está vivendo, né? Não é só no Brasil, é no mundo inteiro que está vivendo esse sofrimento. Então, isso é novo para a gente e por isso a nossa sensação de medo ela aumenta. Então, quando é uma coisa muito grande, o que acontece? Essa sensação de medo ela é potencializada. Ela passa de ser só aquele medo, aquele receio e passa a ser realmente um problema sério na vida de vocês. É uma porta de entrada muito grande para ansiedade, para medo paralisante, aquele medo que não te deixa fazer nada, que você vai ficar dentro de casa trancada, sem, meu Deus, se eu sair na rua eu vou ser contaminada e eu vou morrer. E por último, pode causar uma depressão profunda. Então, vocês percebem que nesse momento não basta somente você cuidar da sua saúde física, você tem que cuidar da sua saúde mental também, da sua saúde psicológica, da sua saúde espiritual. Por quê? Porque se a sua mente estiver fraca, certamente o seu corpo também vai ficar fraco, certo? Então, todo esse medo pelo desconhecido, e quando é algo muito grande, é normal a gente continuar com esse medo e causar esses outros problemas, ansiedade, medo, depressão, esses problemas que são tão comuns agora na nossa época, né? Só que o que o escritor de Eclesiastes fala? Lá no capítulo 1 de Eclesiastes, versículo 9, diz assim: o que foi, tornará a ser. E o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. O escritor de Eclesiastes está dizendo, sabe essa pandemia que vocês estão vivendo aí no ano de 2020? Pois é, já aconteceu outras vezes no passado. Mas se eu não conheço a história, eu não vou saber o que aconteceu, né? E ele continua, haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo. Não.
já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Eclesiastes 1, capítulo 1, versículo 9 e 10. O que o autor de Eclesiastes está querendo dizer? Ele disse, olha, não tenham medo. O que vocês estão vivendo hoje já aconteceu no passado. Não tem nada de novo debaixo do sol. Na verdade, esses acontecimentos, eles se repetem de ano em ano, de século em século. Talvez a gente nunca tenha passado por isso, mas pessoas há anos atrás já passaram. Eu fico pensando, por exemplo, em estado de guerra. Estado de guerra é algo também muito terrível. E, por exemplo, se a gente pegar a Segunda Guerra Mundial, eu não sei, ninguém aqui é contemporâneo, né? Faz muito tempo. Então, a gente não passou por um estado de guerra, a gente não sabe o que é isso. Então, a guerra para a gente pode nos causar um medo muito grande. As pessoas que passaram pela Segunda Guerra Mundial, certamente eles pensaram, não, o mundo vai acabar. Uma guerra no mundo inteiro, o negócio agora não vai dar certo. É o apocalipse. Eles podem ter se desesperado, né? Só o que aconteceu? A guerra começou, a guerra acabou e os países que foram destruídos hoje se reergueram. Então, assim, sempre houve guerra na história da humanidade. Sempre, desde que o mundo é mundo e que o homem se conhece como homem, existiu guerras, existiu pandemias, existiu pestes, doenças. A mesma coisa, meu pai sempre fala que na época em que a AIDS foi descoberta, ali, acho que anos 80, né, 80, 90, ele disse que também aconteceu uma histeria muito grande na população, porque eles acharam que o mundo ia acabar, aquela doença horrível, terrível, e eles não sabiam que a AIDS era transmitida pelo contato sexual ou por sangue, né? Eles achavam que você se contagiava com o ar. Então havia uma histeria muito grande. Então, assim, quando você olha para trás na história, você vê que os eventos se repetem. E quando você olha para as histórias bíblicas, você vê que também eles se repetem, até nos tempos bíblicos. E conhecer essas histórias vai fazer toda a diferença, minhas irmãs, na vida de vocês, porque vai proteger, olha, a sua mente. Você vai conseguir ver a situação que é grave. Não estou dizendo aqui que o que a gente vive não é grave, mas você vai conseguir entender, isso já aconteceu antes. Pessoas já passaram por algo parecido. Muitas sobreviveram e continuaram suas vidas. Então, assim, você meio que conforta o seu coração. Você bota ali uma barreira para a ansiedade. Porque tem muita gente pensando que o mundo vai acabar com tudo isso. Eu acredito que muita gente tem dito que estamos próximos, né, do final dos tempos. Eu acredito que nós vivemos as contrações, né, da mulher de parto. Eu acredito que está perto, mas eu acredito que ainda não é o fim. Ainda coisa pior ainda vai ter que acontecer para ser o fim, né? Então, concluindo essa primeira atitude de você conhecer a história, por mais novo e assustador que seja a situação em que você esteja vivendo, lembre-se do pregador de Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol. Isso para você começar a quebrar o medo do desconhecido. Isso certamente já aconteceu em épocas passadas. Então, aplique-se a conhecer a história e aprender com ela. Acalme o seu coração em saber que nada é novo, tudo se repete. Então, primeira atitude, minhas irmãs, conheça a história, conheça histórias bíblicas. Veja, principalmente as histórias bíblicas, porque a gente vai ter a palavra de Deus nos consolando. A gente vai saber como agir durante esses momentos, que é o que eu vou falar agora na história de Esther, né? Segunda atitude, creia que a sua vida e os acontecimentos não são frutos do acaso. Creia nisso. Eu sei que pode parecer, Marcela, mas a gente sabe que Deus é quem controla tudo. A gente crê muitas vezes aqui na cabeça, mas nas atitudes a gente mostra outra coisa, né? Então, creia que a sua vida não é ação do acaso, mas faz parte do plano de Deus. Então, novamente, olhando o interior do homem, nós vimos que o homem tem medo do desconhecido, né?
Outro ponto do homem é que nós temos a tendência de achar que o mundo gira em torno da gente. Ou seja, sem perceber, nós somos o nosso próprio Deus. Por quê? Porque nós queremos o nosso próprio conforto, nós queremos a nossa saúde em dia. A gente às vezes não se preocupa com o próximo. Então, sempre é eu. Se tudo ali ao meu redor estiver bem, então tá ok. Então, esse é um pecado que todos nós temos, alguns em medida maior, outros em medida menor, mas nós temos, todos nós temos. E eu sempre digo que esse é o pecado mãe, porque os outros pecados, aí você bota ira, ansiedade, adultério, egoísmo, tudo isso vai derivar desse pecado. Por quê? Porque quando nós agimos assim, nós agimos considerando como se nós fôssemos o nosso próprio Deus. Ou seja, nós desconsideramos a vontade de Deus, desconsideramos o plano de Deus e o que importa é o meu bem-estar. Se eu estou bem, se eu estou viva, se eu estou com comida, se eu estou com dinheiro. Muitas vezes a gente pensa assim, a gente pode não dizer com a boca, mas as nossas atitudes é que mostram. Quando nós não temos a visão do plano geral de Deus, temos a tendência de cair nesse pecado. Quando a nossa vida está em risco, minhas irmãs, eu não sei se alguma irmã já passou por alguma situação assim, de que sua vida realmente ficou em risco, uma doença, um câncer, um acidente, alguma coisa do tipo. É mais fácil a gente se questionar. Olha só, eu vou dar 2 perguntas que a gente pode fazer em momentos assim. A primeira, por que, Senhor, isso aconteceu logo comigo? Não é mais fácil a gente dizer isso? Imagina se acabou de descobrir que está com câncer e que você vai passar por sessões de quimioterapia que são muito difíceis. Eu já presenciei uma irmã da igreja passando por sessão e realmente é muito pesado. E você, em meio a todo aquele sofrimento, você diz, por que, Senhor, isso aconteceu comigo? Logo comigo, que sou tua serva, que te sirvo e tal, tal, tal e tal. A gente não tem essa tendência a se questionar dessa maneira? E olha só o outro questionamento. Por que a gente não se pergunta, o que, Senhor, isso tem a ver com o teu plano geral? O que o meu câncer tem a ver com o plano de Deus? O que o luto do meu marido, dos meus filhos, tem a ver com o reino de Deus? A gente se pergunta assim? Dificilmente, né, irmãs? A gente se pergunta como? Por que, Senhor, isso na minha vida? Por que tamanha desgraça na minha vida? Então, vocês percebem que uma simples pergunta, ela mostra quem está de fato reinando no nosso coração. Que normalmente somos nós mesmos. Quando a gente pergunta, por que, Senhor, isso aconteceu na minha vida? Eu estou dizendo o seguinte, Senhor, estava muito bem. Por que isso foi tirado de mim? Eu não mereço isso. Eu não mereço perder o meu parente. Eu não mereço perder a minha saúde. Eu não mereço, eu. Então, vocês começam a prestar atenção que quem reina no nosso coração não é Deus, sou eu. É o meu bem-estar, é os meus direitos que não podem ser tirados. Quando eu entendo que a minha vida não é minha, que os meus filhos não são meus, né? De que o meu marido também não é meu, meus familiares, eu entendo que é o reino de Deus. Eu passo a me questionar, diante da tribulação, diante dos momentos difíceis, eu me questiono, Senhor, o que isso tem a ver com o teu reino? Como a morte do meu marido pode te glorificar? Como esse câncer que eu tenho passado e que eu tenho sofrido, Deus não é insensível ao nosso sofrimento, mas Ele permite que a gente passe por determinado sofrimento, porque Ele tem um plano maior no seu plano geral. E às vezes a gente não enxerga isso. A gente tem a tendência de ver o micro, né? Ali a nossa vidinha, o nosso círculo, e não consegue ver o macro, que é o plano geral de Deus. Deus, ele é soberano sobre a história. Cada rei, cada imperador, cada governante só se levantou pelo plano de Deus. Deus é quem permite que cada um se levante e que cada um caia. Então, a história de Esther é algo muito parecido com isso. Quando Mordecai sabe do decreto, né, de Amã, de que teria um dia específico em que todo o povo judeu iria ser exterminado,
Mordecai vai até a porta do palácio, vestido de saco, e pede para os servos lá de Esté mandar para ela ler o que tinha acontecido, o que a mãe tinha feito. E pede para ela interceder diante do rei, né? Vai lá, fala com o rei para que a nossa vida seja poupada. Quando Esté sabe disso, ela sabe que se ela se apresentar diante do rei sem ser chamada, o que acontece? Ela pode ser morta. Era uma lei que tinha, né? A pessoa só poderia se apresentar diante do rei, mesmo que fosse a esposa dele, se ela fosse chamada. Se ela não tivesse sido chamada e ela mesmo assim se apresentasse e o rei não gostasse disso, ele podia mandar matar ela. Então, Esté, ela retruca, né? No momento, daquele momento ali, eu penso que Esté, ela pensou em si, na minha vida. Mordecai, esse plano não vai dar certo, porque se eu for até o rei, faz dias que ele não me chama. Então, se eu for até o rei sem ser chamada, ele pode me matar. E aí? E Mordecai, no mesmo instante, ele repreende Esté. Ele diz: você acha que por estar aí no palácio, por ser a rainha, a sua vida vai ser poupada? Ou você não sabe que eles vão te matar também? Então, e é interessante como Mordecai, ele não faz isso simplesmente para meio que humilhar Esther. Ele faz isso, ele continua e diz assim: certamente se você não fizer isso, o socorro virá de outro lugar. Então Mordecai ali, ele tinha uma fé, uma certeza muito grande que o povo judeu não ia se acabar. E ele pensou: se não for Esther, vai ser outra pessoa. O socorro, o livramento vai vir de outro lugar. Mas ele pensou: será que não foi para isso que Esther foi colocada como rainha? Por que logo Esther, uma judia, foi escolhida como rainha? Ele sabia que tinha um plano especial na vida de Esther. Não era simplesmente o acaso, né, dela ter sido escolhida rainha. Então, ele sabia, ele tinha essa certeza. E ele fala isso para ela. E na segunda vez, quando os servos voltam para dizer o que Mordecai tinha dito para Esther, é como se Esther caísse em si. Ela percebeu a visão de Mordecai. A visão de que não importa a minha própria vida, importa o plano geral de Deus. E ela diz, então, ela pede o jejum nacional, né, de 3 dias, e ela diz: eu vou ter com o rei depois do jejum, e se eu tiver que perecer, pereci. Naquele momento, Esther não considerou a sua vida mais importante. Ela entendeu: eu sou como se fosse uma peça de xadrez no tabuleiro de Deus. Deus, ele tem um plano maior. Eu só sou uma pecinha. E talvez ele queira me usar nesse plano maior. E eu vou fazer o quê? Eu vou me amedrontar? Eu vou me encolher? Vou fazer que nem o cachorrinho no ano novo? Vou procurar algum lugar seguro e me esconder e ficar ali esperando a poeira baixar? Não. Ela foi uma mulher forte, foi uma mulher corajosa, foi uma mulher que literalmente entregou a sua vida pelo seu povo. Então, essa é uma grande lição que a gente tira da história de Esther. Então, a gente precisa entender, a nossa vida não é nossa, propriamente dita. A Bíblia vai dizer que nós somos peregrinos em terra estranha. Nós somos soldados que dão a vida pelo seu exército. Muitas vezes a gente não age dessa maneira, mas é assim que nós devemos pensar, certo? Então, segunda atitude, primeira atitude, qual foi? Vamos relembrar. Primeira atitude, procurar conhecer as histórias bíblicas e seculares, para a gente saber que os momentos difíceis, eles se repetem, e para a gente também poder aprender como passar por eles. Segunda atitude, nós precisamos crer, e crer é atitude, não é só ficar aqui na cabeça. Crer que a minha vida não é fruto do acaso, que Deus tem um plano, que é o plano do reino de Deus, da salvação, e que eu faço parte desse plano, e que eu tenho que agir de acordo com esse plano. Vocês já imaginaram se Esther se recusa a fazer o que Mordecai pede? E que, digamos, não, vamos supor, imagina que Esther não foi escolhida rainha, né? Não foi. Certamente Amã, esse plano de Amã de exterminar o povo judeu, uma hora ou outra ele iria colocar em prática. Imagine se o povo judeu é exterminado.
O rei Jesus não viria, porque Jesus tinha que vir do povo judeu. Então vocês percebem que existe um plano maior. A salvação não seria possível. O mundo estaria perdido nos seus pecados, porque Cristo não viria, Cristo não morreria na cruz, ele não ressuscitaria. Vocês percebem? Tem um plano em curso. E nós somos inseridos nesse plano em determinado momento da história. Então, a minha vida não é minha, a minha vida é do Senhor, eu sou serva dele, sou peregrino em terra estranha. A nossa vida verdadeira não é aqui, irmãs. Eu sei que quando você está frente à morte, principalmente nesse momento em que a gente vê a morte tão de perto, certamente vocês devem ter perdido, né? Algum amigo, parente, enfim. E você vê a morte tão de perto, você treme na base, né? A gente se apavora. Mas certa vez eu vi um pregador falando, dizendo assim, por que a gente tem tanto medo da morte? O que a morte pode fazer com um crente? Me digam aí, o que a morte, qual é o poder que a morte tem sobre um crente? A única coisa que a morte pode fazer é te entregar para Cristo. A gente não pensa assim, a gente se apega muito a essa terra, ao nosso lar, aos nossos parentes, tudo isso é bom, Deus nos permite muitas bênçãos aqui, mas a nossa verdadeira vida não é aqui, lembrem-se disso. Quando a gente consegue entender isso, a morte ela já não causa tanto temor na gente. Eu vou me encontrar com Cristo, se não for por ela, eu não me encontro com Ele, né? Então, lembrem-se disso, a morte só tem o poder de te entregar para Cristo, nada mais do que isso. Então, para fechar essa segunda atitude, não tenha a sua vida como o que há de mais precioso no mundo. Deus nos chamou para sermos luz, para sermos sal, para sermos soldados, peregrinos em terra estranha. Nossa pátria não é essa, então não se apegue tanto a ela. A vida verdadeira só se inicia depois da morte. Tente compreender os acontecimentos do mundo com a visão do reino e haja para a continuação dele e não da sua própria vida. É muito semelhante com o que os discípulos fizeram quando Jesus foi crucificado. Quando Jesus foi crucificado, eles não tinham a visão completa do reino, né? Eles achavam que Jesus era o rei, que iria reinar e que iria tirar o jugo romano de cima deles, né? E de repente o mestre dele morre. Eles ficam atordoados. Embora Jesus tivesse dito que ele ressuscitaria após 3 dias, acho que eles não se lembraram disso. Ou se lembraram, não acreditaram, né? E eles ficaram desolados, fugiram. Enfim, abandonaram Cristo. E depois, quando eles a consciência do reino, do papel deles no reino de Deus, eles entenderam. Eles podem até, os romanos podem até tirar minha vida física, mas a minha vida eterna está garantida. E aí eles tiram todo aquele temor, né, todo aquele medo, e eles vão e proclamam, mesmo sendo ameaçados de morte, mesmo os romanos perseguindo eles vão, e não é à toa que todos eles morreram de forma triste, trágica. Acho que apenas João morreu de velhice, né? O apóstolo João. Mas os outros, ou foi crucificado. Pedro, a história conta que ele não se achou digno de ser crucificado como Jesus. Então, eles crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Então, alguns foram empalados, outros, enfim, muitos tiveram mortes terríveis. E por isso, eles foram desamparados por Deus? Não. Eles entenderam que a sua vida aqui é só uma passagem. A vida eterna é a verdadeira vida para eles. Eles só são um instrumento na mão de Deus. E se Deus quis usar eles dessa maneira, que seja, né? Eu sei que é muito difícil da gente aceitar isso, mas é a verdade. Última atitude, para a gente encerrar, né? Não confie em carros ou em cavalos, mas no nome do Senhor nosso Deus. Esse é um salmo, né? Se não me engano, Salmo 20. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor, né? Nosso Deus. Isso quer dizer o quê? Nós temos a tendência
de que quando os momentos difíceis acontecem, as dificuldades, as provações, a gente procura o quê? Soluções humanas, né? Por exemplo, nesse caso da doença, eu fiquei doente, o que eu vou procurar? Eu vou procurar um médico, um medicamento. Se eu tiver o melhor plano de saúde, eu vou conseguir me salvar. Na nossa igreja tem uma irmã que é enfermeira e ela contou, ela diz, irmãos, não existe explicação para essa doença, porque eu vejo pessoas humildes que não têm condição de ter plano de saúde, indo até o hospital e se recuperando. E eu vejo pessoas riquíssimas que têm o melhor plano de saúde, as melhores condições, acesso a medicamento, a médico, a tudo, e irem embora. Então, a nossa confiança não deve ser no que a gente pode ver, e sim no Senhor. Foi exatamente isso que Esther fez. Quando Mordecai vai até ela falar, né, sobre a proclamação do extermínio, e Esther se cai em si, né, que diz que vai falar com o rei. Antes de falar com o rei, ela sabia que a vida dela estava em risco. Ela podia morrer antes do dia que foi marcado, né? Então, o que é que ela faz? Ela não procurou saber, eu vou me encontrar com o rei, eu posso morrer também, eu vou ver qual é a melhor roupa para eu usar, para eu poder conseguir seduzir o rei. Ou então eu vou procurar os melhores conselheiros aqui do palácio para saber o que é que eu digo, para eu conseguir persuadir o rei. Não, Esther não pensou em nada físico, não pensou em nada que poderia se ver. Esther, o que ela disse para Mordecai? Ok, eu vou falar com o rei, mas antes disso, diga para todo o povo que façam um jejum de 3 dias. Eu e minhas servas faremos a mesma coisa aqui no palácio. Ou seja, irmãs, isso é muito forte. Porque eu, na minha vida, nos momentos difíceis que eu já passei, eu não consegui agir dessa maneira. De, primeiramente, antes de tudo, para tudo, vou falar com o Senhor. Eu vou falar com aquele que é o único que pode mudar a situação. Porque os artifícios humanos, a gente tem a ilusão de que são eles que resolvem os problemas. Não é Deus. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de se colocar diante dele primeiramente. E a oração não é exatamente que a oração de Esté teve poder. Eu não creio muito nesse pensamento. Eu acredito que Deus permite as circunstâncias difíceis justamente para a gente se colocar em humilhação diante dele. Porque a oração é um tipo de humilhação. A oração, você se coloca ali diante de Deus e você declara, Senhor, eu não consigo pelas minhas próprias forças. É o Senhor quem move montanhas, quem move o coração dos homens. É mais ou menos como uma criança pequena. Quem aí tem criança pequena em casa, de 2, 3 anos, eu tenho sobrinhos, né? Então, às vezes eu vejo o que acontece lá na casa das minhas cunhadas. Uma criança de 2, 3 anos, elas fazem o que o dia inteiro? Mãe pra cá, mãe pra lá, mãe, tô com fome, mãe, eu quero ir no banheiro. São altamente dependentes das suas mães. Eles não conseguem por exemplo, se a mãe sair e passar o dia fora, eles não vão se alimentar, porque eles não vão saber abrir a geladeira e fazer uma comida, pegar uma fruta e comer. Eles são totalmente dependentes de sua mãe. A gente era para entender que a gente tem que ser desse mesmo jeito. A gente acha que é independente, acha que consegue fazer alguma coisa sozinho. E a gente tem que entender que nós somos dependentes, assim como uma criança é dependente da sua mãe. Somos dependentes do Senhor. E Esther, na mesma hora, ela pensou nisso. Eu tenho que me colocar diante de Deus. Diante de Deus, 3 dias de jejum e oração e súplica, para que o rei seja quebrantado. Ela não foi atrás de saber qual era a melhor roupa que ela ia usar, qual era o perfume, qual era quem influente poderia ajudar ela. Não, ela foi só com a cara e com a coragem e com Deus. Então, que nós possamos entender que a nossa confiança não deve estar em carros ou cavalos. No caso aqui, o contexto é de guerra, né? Mas no nome do Senhor, o nosso Deus. Tem um exemplo, irmãs? Eu sei que eu falo bastante, né? Mas tem um exemplo que eu queria contar para vocês e aí a gente encerra totalmente, tá bom?
porque tem muito a ver com o que a gente está vivendo, e eu tenho percebido muito isso. Diz assim, ó, nos primeiros meses de pandemia não havia álcool e máscara suficiente no mercado. Não sei se vocês se lembram, comecinho lá de 2020, mais ou menos, acho que março. A procura era grande e a fabricação não dava conta. Eu lembro que eu saí para comprar álcool para mim e para minha mãe e eu não encontrei em canto nenhum. E aquilo começou a bater um desespero dentro de mim, né? Lembro-me de ser tomada por um grande temor e uma certeza irredutível de que eu morreria sem esses itens de proteção. Sabe o que é você? Eu rodei a Quirais e o Eusébio inteiro atrás do álcool e da máscara. E quando eu não encontrei, eu vou voltar sem isso. E amanhã eu vou ter que ir para a rua de novo. Eu vou pegar essa doença, eu vou morrer, minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer. Sabe? Eu não sei se alguma das irmãs passaram por isso, eu acredito que sim, mas dá uma pilha assim na sua cabeça, né? E não somente eu, mas muitos também foram acometidos por tal sentimento, né? De desespero, de uma certeza tão grande que a tragédia ia acontecer. Nossa confiança está no que nós vemos. Eu confiava demais no álcool e na máscara, e não no Senhor. Mas onde estava o Rei dos Reis nessa história? Ele não poderia guardar a minha vida enquanto o álcool não chegava nas prateleiras? Ou seja, eu duvidei do Senhor. O Senhor não é capaz de me proteger até que o álcool chegue, né? Tomei consciência de que o meu medo era tolo, depois de alguns dias, né? Pois o mesmo Deus que cuida dos pardais e veste os lírios do campo era o meu Senhor. Nós sempre estamos erguendo deuses para nós, abrigos em que nós possamos nos proteger, né? Primeiro era o Deus álcool, né? Depois veio o Deus máscara. A gente achava que se a gente não tivesse aquilo, a gente ia morrer, né? Então eles eram o nosso Deus. Em seguida veio o Deus distanciamento. Às vezes eu vejo pessoas criticando umas às outras. Ah, você estava em tal local. Ah, mas eu precisava. E as pessoas começam a se degladiar por conta disso. E agora, por último, temos o Deus vacina em nosso meio. Não me entenda mal, eu não estou querendo que as pessoas sejam irresponsáveis e abram mão de todo e qualquer protocolo de segurança. Mas nós precisamos entender que se Deus não quiser que você pegue essa doença, não vai ter máscara, não vai ter álcool, não vai ter vacina. E se Deus quiser que você pegue, você vai morrer de usar tudo isso, você vai ser vacinado. Mas se for no plano de Deus que você pegue, você vai pegar. Por quê? Porque é Ele quem comanda a história. Ele é soberano. É Ele quem tem o poder da nossa vida em nossas mãos. Então por que a gente se apega a tantas coisas físicas? Por que a gente confia tanto no homem? Ai, não, eu vou para médico tal porque ele é o melhor especialista. Não, eu tenho que pensar, eu vou para o médico, beleza. Mas se Deus quiser, eu vou ser curada com ele ou sem ele. Se Deus não quiser que eu seja curada, então eu não vou ser, para a glória dele. Então o que a minha partida, a minha morte vai servir de glorificação para o nome de Deus? Aí eu volto para a segunda atitude, né? Eu tenho que pensar no reino, eu não posso pensar na minha vida em si. Portanto, diante de qualquer situação difícil, devemos ir diante de Deus primeiro, em jejum e oração, pedindo para que Ele nos salve, se assim for a vontade dEle. Como diz Tiago, capítulo 5, versículo 16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Considerações finais, minhas irmãs. Não se desespere diante dos momentos difíceis. Deus nos escolheu para estarmos exatamente onde nós estamos no curso da história. Deus te escolheu para estar exatamente onde você está hoje. Deus escolheu a Marcela para estar no meio de uma pandemia que tem levado muita gente e ainda fez com que ela ficasse grávida. Né? Então, assim, você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Então, seja luz onde você está, seja sal onde você está. Discipline a sua mente com as verdades bíblicas, para que quando o dia mau chegar, você esteja bem preparada. Assim como um soldado, ele treina diariamente.
né? Ele não deixa a guerra chegar para depois ir treinar, lutar, usar armadura. Não, ele se prepara todos os dias. Quando o dia mal vem, quando o dia da guerra vem, ele está ali preparado para a batalha, né? Lembre-se que Deus é soberano sobre a história. É Ele quem levanta reis e é Ele quem derruba reis. É Ele quem move o coração dos homens. A natureza obedece à voz do Senhor. E toda sorte de pragas e doenças também está sob o controle do Senhor. Ele é o nosso Deus e Ele olha por nós. Entenda que Ele é soberano. Ele tem um plano. E por fim, deposite nele toda a confiança, que é o mais difícil, eu acho, né? Através da oração, para que os tempos difíceis cessem. Assim como ele livrou a vida do povo judeu do extermínio na história de Esther, ele pode mudar a nossa sorte, ele pode acabar com essa doença, ele pode dar um fim a esse período de tribulação. Mas lembre-se que tudo tem um propósito. Tudo, no plano de Deus existe um propósito. Essa doença, irmãs, não é sem propósito. Eu acho que não existe um período mais fácil de você falar do evangelho do que agora, porque as pessoas lembram do Deus, que somos nós mesmos. Quando a nossa vida está em risco, a gente se aperreia, né? Então as pessoas, elas estão quebrantadas. Muitas pessoas que não queriam ouvir de Deus, hoje estão com o coração aberto, porque elas sabem que a qualquer momento elas podem partir. Então, veja, uma coisa ruim, que é uma pandemia, que traz morte e sofrimento, pode ser a porta de entrada para a salvação para as pessoas. E isso, pelo menos particularmente na minha vida, tem sido muito verdadeiro. O meu pai, ele não é crente e ele nunca quis ouvir, ele nunca assim condenou a gente, nem impediu da gente ir à igreja e nem escarneceu de Deus. Mas ele nunca quis ouvir o evangelho. Já tentei falar algumas vezes e ele nunca quis ouvir. Ele diz: não quero ouvir, não tal, deixa para lá. E esse período de pandemia, ele viu a vida dele em muito risco, porque ele era motorista de ambulância do PSF aqui da nossa região. E ele viu, poxa, se eu pegar essa doença, eu vou, porque ele já era idoso, tinha 60 e poucos anos, tinha problema no pulmão. Então, ele viu a vida dele em risco. Incrivelmente, minhas irmãs, ele abriu o coração dele. Ainda não tomou uma decisão, não sei. Mas pelo menos todos os dias minha mãe me conta que lê a Bíblia com ele. E para mim isso já é suficiente. A Bíblia é suficiente para trazer luz e salvação. Porque foi eu, pelo menos, lendo a Bíblia, através da Bíblia, que eu entendi a mensagem de Cristo, né? Então, em outro momento, sem uma pandemia, meu pai nunca ouviria. Então, Deus faz com que uma pandemia venha, que as pessoas fiquem realmente com medo, né? Percebam que a vida delas não é eterna e que elas comecem a pensar no eterno. Comecem a pensar: o que vai ser minha vida se eu morrer? O que tem depois da morte? Então, é uma porta muito grande. Então, a gente precisa ser um pouquinho menos egoísta e parar de pensar um pouquinho menos na nossa própria vida e bem-estar e ver o plano com os olhos do reino de Deus. O que eu posso fazer pelo reino de Deus no meio de uma pandemia? Amém, irmãs? Desculpe se me delonguei demais, mas é porque a história de Esther é muito maravilhosa. E são muitas lições que a gente pode tirar dela. Eu convido somente para a gente orar mais uma vez, para a gente encerrar esse momento aqui, tá bom? E depois eu passo a palavra para a irmã Vanessa. Me acompanhe na oração, por gentileza. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por nos revelar, Pai, essa mensagem tão maravilhosa que é a história de Esther. Obrigada porque o Senhor, infinita misericórdia, nos proporcionou um livro cheio de histórias maravilhosas que nos consolam, que mostram que nós não estamos sozinhos, que mostram que a nossa situação não é nova, porque não existe nada de novo debaixo do sol. Nossos irmãos em Cristo de épocas passadas já passaram por coisas talvez até muito piores do que a gente está passando. Mas o Senhor resolveu deixar isso escrito para que o nosso coração fosse consolado e confortado nesses momentos difíceis. Nos ajuda a amadurecermos e a sabermos passar por esses momentos.
passarmos não somente para sobreviver, mas para glorificar o teu nome, para fazer com que o teu reino progrida, cresça, aumente, para que o teu nome seja glorificado. E da mesma maneira que aquele povo judeu, que um dia chorou porque achava que iam morrer, que iam desaparecer da face da terra, tempo depois estavam comemorando com a festa do Purim a salvação, porque o Senhor transformou o dia de tristeza em alegria e o dia de luto em festa. O Senhor é poderoso para isso, e por isso nós te pedimos. Senhor, eu te peço também por cada senhora, que o Senhor venha tocar o coração de cada uma, que o Senhor venha transformar cada uma nesse momento. Te peço, Senhor, também em especial por cada pessoa que está em leito de hospital, com sua vida em risco. Te pedimos, Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor levante elas daquele leito. Te peço que console os nossos irmãos que perderam seus parentes, seus amigos, seus familiares. Nós possamos ter sabedoria para passar por todos esses momentos. Em nome do Senhor Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém.